mais um episódio dessa nova série de mensagens aqui da comunidade, 24 horas. Estamos, nas últimas semanas, falando sobre esse desafio e é um chamado à nossa reflexão como seguidores de Jesus Cristo sobre o que significa ser um discípulo de Jesus. Será que é apenas frequentar a igreja? Será que é apenas estudar a Bíblia em algum momento? O que significa ter uma vida ao lado de Deus, ser reconhecido como um cristão? E nessa série nós estamos trabalhando um pouco sobre isso, sobre a necessidade de termos essa visão de que somos discípulos ou somos cristãos todo o tempo. Os primeiros seguidores de Jesus receberam esse nome, cristãos, por se identificarem em todo o tempo com Cristo Jesus, por imitarem a Jesus, por seguirem o seu exemplo. Na primeira semana, o pastor Tonasso nos trouxe a reflexão de que a nossa vida toda, a abertura da série, ela deve trazer glória ao nome de Deus. Devemos viver para a glória de Deus, em todos os aspectos da vida. E nas semanas seguintes estamos, então, observando aspectos muito específicos que estão ligados à nossa rotina, ao nosso dia a dia, e que podemos refletir sobre como viver aquele aspecto da vida para a glória de Deus. Semana passada, o pastor Dani falou do primeiro desses aspectos, uma linda mensagem para nosso crescimento, um desafio à nossa prática como cristãos, sobre as nossas palavras, aquilo que falamos, por que falamos, nossa motivação e como isso constrói ou como isso afasta as pessoas de Deus. E hoje, o segundo aspecto específico da vida, nessa sequência em que vamos falar, é como seguir a Jesus naquilo que é o lugar mais íntimo para cada um de nós, a nossa casa, a nossa família. Como em casa, cada um de nós segue a Jesus Cristo. Mas antes de trabalharmos alguns aspectos especiais aqui, eu gostaria de ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 12, verso 32. É o primeiro texto para guiar a nossa reflexão juntos esse início de tarde. E antes de fazermos a leitura juntos, quero convidar você para mais uma vez orarmos e pedirmos a presença de Deus conosco aqui. Bom Deus, temos a oportunidade de mais uma vez estarmos diante da Tua Palavra. Já cantamos, oramos, mas esse é um momento especial em que precisamos que o Senhor fale conosco, em que o Senhor nos traga lições especiais, orientações que são tão necessárias para o nosso dia a dia. Há áreas da vida em que precisamos crescer ao seguir Jesus Cristo. Por isso, mais uma vez, fala conosco. A nossa oração é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Palavras de Jesus em João 12, 32. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Esse era o centro da missão de Jesus Cristo. No ápice da sua paixão, alcançar um lugar a partir de onde Jesus alcança o coração das pessoas. Numa das leituras que estava fazendo para o doutorado, não recomendo você ler o livro assim, se você gosta de sentar e ler. Tem 600 páginas. Agora, se você quiser ter uma leitura ao longo do ano, vai ser uma coisa bem bacana para você. Christopher Wright escreve A Missão de Deus, e é um conceito muito interessante, a tese do seu livro. Em cada cena da revelação, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos Deus profundamente envolvido com a sua missão para os seres humanos. Em todo momento da história entre Deus e o ser humano, Deus está revelando o seu caráter de amor ao ser humano. Você pode pensar em qualquer cena bíblica, qualquer história bíblica, qualquer fato ou acontecimento da narrativa bíblica. E tudo o que guia o script é o desejo de Deus revelar o seu caráter para o ser humano. Isso une toda a narrativa bíblica, da perspectiva de Christopher Wright, e é uma excelente teologia bíblica. E se pegarmos essa declaração de Jesus em João 12, 32, João está dizendo exatamente isso. Através do meu ministério, eu vou revelar o centro do caráter de Deus. A complexidade daquilo que Deus sente pelo ser humano. Justiça e misericórdia unidas em Cristo Jesus. Deus é especial quando o assunto é revelar quem Ele é para mim e para você. Em sua geração e em cada geração que depois da morte e ressurreição de Jesus puderam ouvir dessa história, pessoas tiveram seu coração atraído a Jesus Cristo por causa da sua natureza, por causa de quem Ele é, o seu amor por nós. Quem daqui, vocês que já seguem a Jesus, em nenhum momento tiveram aquela sensação, sou amado por Deus? Esse é o centro da experiência com Deus.
Mas além de esta ser a missão de Jesus, cada um de nós se envolve nessa missão também. Porque ao final do Evangelho de Mateus, quando Jesus se despede dos seus discípulos, ele deixa também a eles uma missão, fazer outros discípulos. Da mesma forma como Jesus os trouxe como discípulos, nós devemos nos envolver para fazermos novos discípulos para Jesus. E o que é utilizado como estratégia do discípulo de Jesus para fazer novos discípulos? Aquele texto é conhecido como a Grande Comissão. Nós estamos na mesma missão de Jesus Cristo, fomos comissionados com Ele, quando compartilhamos o amor de Jesus Cristo para as pessoas que convivem com a gente. Não importa em qual aspecto da vida, nós estamos participando da missão de Jesus. Por isso precisamos estar atentos a como Jesus se comportou nos vários aspectos da sua experiência, do seu ministério, e como isso impacta a nossa vida e como isso nos dá um norte, uma direção espirituais para seguirmos. E quando falamos no tema de hoje, 24 horas como discípulos de Jesus, e focando exatamente o aspecto do nosso lar, da nossa casa, nós precisamos buscar também em Jesus Cristo quais são as diretrizes do exemplo dele, como é que isso se transforma em algo espiritual, em algo que traz glória a Deus, como vimos na primeira semana. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você passa em casa? Tem alguém aqui que tem home office? Consegue trabalhar em casa? Alguns. Eu tenho, às vezes sim, às vezes não. Às vezes o office é aqui mesmo. Quem trabalha aí normalmente, 8 horas por dia de trabalho fora de casa? Quantos gastam pelo menos 2 horas para ir e voltar para o trabalho? Ok. Sobra mais ou menos metade do dia para ficar em casa. A outra metade, a não ser quando tem um compromisso, vai no mercado, vai fazer um passeio. A outra metade do tempo, você vai ficar em casa. Dividimos metade do tempo trabalho, a outra metade do tempo podemos estar em casa. Se você tiver que dormir 8 horas, alguém conseguir dormir 8 horas em São Paulo, quanto tempo sobra? Umas 4 horas para ficar em casa, né? E aí a gente divide esse tempo entre estar com a família, organizar alguma coisa em casa, né? Relaxar um pouco, descansar um pouco, momento de refeições. É assim que a gente organiza o nosso tempo. Não é muito tempo que a gente acaba passando em casa, mas é um tempo que para nós é um tempo muito especial, porque ele é raro. Às vezes, quando tem um feriado, tem um final de semana, a gente quer ficar mais tempo em casa para poder aproveitar aquilo que a gente está tão pouco tempo. E para muitos de nós, eu não sei se essa é a sua perspectiva, você que nos acompanha aí de casa. É tão gostoso ficar em casa que você não veio na igreja hoje e está aí em casa, né? A casa acaba se tornando, o conceito da casa na cidade é um conceito de refúgio. Você enxerga a sua casa assim? É o lugar que você, ufa, agora eu posso ficar sozinho, eu posso descansar um pouco, eu posso ter um tempo para mim. Você sente isso? E isso, na verdade, acaba gerando um conflito com a visão que Jesus Cristo compartilhou a respeito da casa. E você vai perceber um pouco sobre isso. Todos nós precisamos desse lugar, nós precisamos desse espaço para poder praticar a solitude, para a gente intencionalmente ter um encontro com a gente, um encontro com Deus. Mas a casa, ela precisa ter uma visão maior do que apenas essa, que a pressão da cidade, da vida moderna, coloca sobre nós, de termos um lugar que é só nosso. E a gente acaba perdendo oportunidades. Eu queria compartilhar 3 histórias que nós encontramos no Evangelho de Lucas e que mostram a visão que Jesus Cristo tem sobre esse momento ou esse lugar tão especial que é a experiência de estar em casa. 3 histórias e nós vamos extrair algumas lições do conceito de Jesus e que ele gostaria de compartilhar conosco hoje. Lucas capítulo 4, versos 38 e 39 é a primeira das histórias do Evangelho de Lucas em que nós encontramos uma lição especial. Primeiro verso, 38. Levantando-se Jesus da sinagoga, ele entrou em casa de Simão. Vamos fazer uma pausa aqui, olha que interessante. Provavelmente é sábado, Jesus está na sinagoga, momento público de estudo da palavra, e assim que termina o rito e o encontro na sinagoga, Jesus vai para casa. Vai para a casa de Simão Pedro. E isso é a experiência de muitos de nós aqui. Estamos na casa de oração, estamos tendo um momento devocional, mas terminando a nossa reunião aqui, você vai para casa, ou para sua casa, ou para a casa de algum amigo, e você vai poder passar um pouquinho de tempo lá. Olha que interessante da experiência de Jesus. Assim que ele chega na casa de Simão, descobre que a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, esta a deixou e imediatamente ela se levantou e os servia. A sogra de Simão estava doente.
E quando Jesus chega, ele já fazia muitas curas, curava muitas pessoas. As pessoas da casa pedem para que Jesus também cure a sogra de Pedro. É interessante que o texto bíblico não diz que foi Simão que pediu para curar a sogra, né? Tem gente que se intromete nas coisas, né? Mas Jesus vai e cura a sogra de Pedro e imediatamente ela está restabelecida, ela volta a servir as pessoas, ajudar nas coisas da casa. Mas a ideia primeira aqui, quando Jesus chega na casa de Pedro, ele escolhe a casa de Pedro como um lugar de cura. Os evangelhos não gastam muito tempo do relacionamento de Jesus com seus pais. Rapidamente você tem ali a descrição do nascimento de Jesus, quase nada sobre a sua infância, e já entra no ministério público de Jesus. E a sua declaração àqueles que queriam segui-lo, olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Jesus elegia a casa das pessoas, dos seus seguidores, como a sua casa. E é por isso que nós vamos estudar um pouco da convivência de Jesus com as pessoas em casa. Quando Jesus chega na casa de alguém, qual é a sua intenção com a vida em família? E a primeira lição que nós tiramos dessa primeira história de Jesus em casa é que para o cristão, a casa tem que ser um lugar de cura. É na casa que nós, muitas vezes, exteriorizamos as nossas doenças. E não estou falando apenas das doenças físicas, mas questões ligadas à nossa personalidade, ao nosso temperamento, aos nossos hábitos. Todas estas questões acabam sendo mais claras dentro de casa. Posso dar um exemplo? Vou falar dos homens. Os homens são moles para dor, né? Já pensou homem tendo que dar à luz? Morria junto, né? Chega no trabalho, não está se sentindo bem, mas é o chefe que está ali. Não, durão e tal. Não, só não estou muito bem hoje, mas vou tomar um remédio, já passa, né? Chega em casa, desmonta, é aquele dengo com a mulher, estou mal, preciso de ajuda, me dá um remédio, faz um chá. Né? Em casa a gente se revela, né? Em casa caem as máscaras, relacionamento. Né? No trabalho a gente sabe como manter a nossa postura, qual o papel que a gente desempenha ali, para demonstrar profissionalismo, alguém que está aberto às possibilidades. Né? A gente assume um papel. Coisas que a gente nunca falaria no ambiente de trabalho, quando chega em casa, para o esposo, para a esposa, para os filhos, a gente fala. O chefe fez um monte de coisa desagradável, você não reclamou para o chefe, mas quando chega em casa, briga com o gato, com o cachorro. Né? Todo mundo tem culpa do que o chefe fez no trabalho, mas no trabalho você tem outra postura. Em casa, acabamos revelando, o diagnóstico pode ser mais bem feito quando estamos em casa. E tudo aquilo que precisa ser restaurado na nossa vida, nós precisamos transformar o nosso lar num ponto em que a cura espiritual pode acontecer da parte de Deus. Deixa eu falar algumas coisas sobre como precisamos olhar a nossa casa. Estilo de vida. Às vezes a gente não consegue nem almoçar direito na rotina do trabalho. É um lanchezinho, depois do horário ainda, só para chegar à noite, poder depois chegar à noite em casa. Em casa que a gente vai fazer as refeições. Às vezes é super complicado. E a gente tem a tendência de levar esse estilo de vida corrido para dentro de casa também. Por que a gente não passa a enxergar a nossa casa como lugar onde nós podemos eleger prioridades, adotar um estilo de vida mais saudável? E a partir de casa, esses princípios nos acompanham. Deixa eu dar um exemplo. Quando nos casamos, houve um choque de dietas. Eu já há 7 anos era vegetariano e a Paula não era. E a gente, agora, 2 pessoas vivendo na mesma casa, a gente precisava negociar isso. E tomamos uma decisão, era um princípio nosso em casa. Durante muito tempo foi assim, precisamos rever essa parte. Do meu ponto de vista, não tem problema nenhum. Mas olha, durante anos a gente não fazia carne em casa. Não é nosso princípio, aqui a gente vai ter uma alimentação mais natural, mais frutas, verduras e tal. Quando a gente vai para algum outro lugar, a gente não vai impor esse estilo de vida sobre outras pessoas. Se a gente está com amigos, na casa de alguém, a gente não vai fazer questão sobre um determinado tipo de alimento ou outro, mas em casa a gente tem condição de organizar isso. Vamos colocar como prioridade? Colocamos como prioridade. Isso foi um valor para nós por muito tempo. É impressionante como, quando a gente olha a nossa casa, a gente consegue juntar coisas boas. Né? Em casa eu quero viver coisas melhores. É o lugar para eu me sentir bem. Passe a observar a sua casa como um lugar de cura. Hábitos que precisam ser mudados, né, no estilo de vida. Horário de descansar, horário de levantar. Como é que a sua vida pode ser melhor? Tente associar a sua casa como esse lugar onde você se sente bem, onde as coisas que acontecem ali promovem saúde para você, promovem cura, promovem um bem-estar.
a nossa casa tem que contribuir com isso. Relacionamentos. Estava falando aqui a respeito de como a gente se comporta com as pessoas de fora e como a gente se comporta com as pessoas de dentro. As pessoas que escolhemos, que elegemos para fazer parte do nosso relacionamento de amor, gente que vai fazer parte, formar com a gente a família, o cônjuge, esposo, a esposa, os filhos que são fruto desse amor, esse tem que ser um relacionamento em que nos ajuda a crescer, em que nos ajuda a sermos mais pacientes, porque amamos, em que ajuda a oferecermos às pessoas oportunidades delas crescerem, delas se sentirem bem, terem segurança, autoestima. O lar deve promover essas coisas. Então nós precisamos olhar os nossos relacionamentos dentro de casa como um ideal a ser alcançado. E para isso, Deus quer operar esse processo de cura, nos transformar em pessoas melhores. Por isso nós precisamos olhar dessa primeira história de Jesus, que a casa da gente é um lugar que deve promover cura. Observe a sua casa, você como cristão, e eleja o seu lar como o lugar que vai proporcionar a você qualidade de vida, o lugar onde vai trazer a você o restabelecimento, seu lugar para você se encontrar. Há uma segunda história, também no Evangelho de Lucas, agora no capítulo 10. E nós encontramos aqui Jesus dando uma orientação direta a discípulos, e no que diz respeito à missão dos discípulos. Versos 5 a 7, Jesus está enviando os seus discípulos de 2 em 2, são 70 discípulos, para diversas cidades da região, vilarejos, e olha que interessante a estratégia de Jesus. Quando entrardes numa casa, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, se não voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário, não andeis de casa em casa. E termina o verso 8, quando entrardes numa cidade, vos receberem, comei do que vos oferecerem. Mais do que os discípulos serem folgados e ficarem dependendo dos outros, Jesus está dizendo, olha, vocês precisam ser dirigidos por Deus a uma casa. Vai ter alguém esperando por vocês. Vai ter alguém que está espiritualmente pronto. E quando vocês chegarem nessa casa, vocês cumprimentarem essa pessoa com a paz, e eles receberem vocês, fiquem nessa casa e se contentem com aquilo que eles puderem oferecer a vocês. Não fiquem procurando lugares melhores. Mas a partir dessa casa, nesse vilarejo, é que vocês vão fazer a missão de vocês o tempo que vocês estiverem ali. O que eu acho interessante desse texto, eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, para a missão do cristão, dos discípulos de Jesus. Jesus não elege a igreja, a sinagoga, algum prédio público como a base. A estratégia espiritual dos seguidores de Jesus não parte de um templo ou de um prédio público. O centro da missão de Deus, através dos seus discípulos, são as casas. Quando a gente observa o outro livro que Lucas escreveu, além do Evangelho, o livro de Atos, Lucas vai descrever qual era a rotina dos discípulos de Jesus, depois da ascensão de Jesus, aqueles que receberam a missão e dão conta da missão. É de casa em casa que eles fazem o trabalho. É nas casas que acontecem as reuniões cristãs, na casa eles repartem o pão, na casa eles se unem em oração. É a partir da experiência em casa que a missão cristã acontece. Deixa eu fazer uma pergunta. Fiz na primeira sessão da comunidade, quero fazer agora com vocês. Quantos aqui participam ou já participaram de um pequeno grupo na casa de alguém? Olha só, quanta gente. Deixa eu fazer uma segunda pergunta. Quantos de vocês, nessa experiência de pequeno grupo, de estudo da Bíblia, de oração, com amigos, com vizinhos, quantos de vocês tiveram uma experiência de aprofundar o relacionamento com Deus? Você percebe que lá em casa é o lugar onde Deus elege para a gente dar forma à missão que Ele confiou para nós? Algumas ideias. Quando a gente vê a estrutura de trabalho de Jesus e também dos seus discípulos, 3 aspectos. Ensino, aquilo que a gente tem pelo menos nos pequenos grupos, quando a gente estuda a Bíblia e a gente aprende mais sobre Deus, isso é algo que deve acontecer na casa do discípulo de Jesus. É um lugar onde as pessoas aprendem mais sobre Deus, onde a gente aprende e aprende junto com as pessoas. Outro aspecto muito importante, além do ensino, serviço. Encontrar oportunidades de ajudar as pessoas.
Quando foi a última vez que você intencionalmente abriu mão da sua agenda para ajudar um vizinho com alguma coisa que era importante para ele? Lembra de ter feito isso? Ainda mais quando é prédio, né? A gente nem vê o vizinho da frente. É uma parede que divide a nossa vida da vida dele. A gente sabe a programação da televisão que ele acompanha. Quando tem briga em casa, a gente sabe de tudo. Mas a gente nunca participa assim de coisas positivas da vida do outro. Por que será que é assim? Tivemos uma experiência recentemente com a vizinha de apartamento. Eles trabalham todos, ficam muito tempo fora, trabalham fora de São Paulo, inclusive, fica pouca gente em casa. Quem cuida do apartamento é a vovó. A vovó mora próximo da gente, uma outra casa, ali no bairro mesmo, e ela vem todos os dias, ela passa o dia inteiro na casa, ela cuida da casa, ela faz todas as coisas na casa. E um desses dias, no momento dela ir embora, ela chamou o elevador, colocou a bolsa no aparador, se distraiu com alguma coisa, entrou no elevador, foi embora e deixou a bolsa lá no aparador. Passou alguém por ali e levou a bolsa, guardou a bolsa, antes da gente chegar em casa. E no dia seguinte, ela vai lá, ela sempre que encontra a Paula, ela põe conversa em dia, fala uma porção de coisas e tal. E naquele dia ela estava angustiada, chamou a Paula, você viu minha bolsa, eu deixei ali e tal. Não vimos, quando passamos não tinha nada ali. Se tivesse, a gente teria apertado a campainha, eu teria guardado para vocês. E ela estava desesperada. Por quê? Porque ela tinha passado no banco, havia retirado o valor da aposentadoria e estava todo ele dentro da bolsa. E naquele momento, a Paula me chamou e falou, olha, não sei, mas vamos pedir para Deus ajudar a gente? E ela falou, vamos. Me chamou, estava no escritório, e fizemos uma oração ali, junto com a nossa vizinha, pedindo para que Deus cuidasse, ajudasse, trouxesse calma ao coração dela. No final do dia, ela voltou. Achei minha bolsa. Tudo lá dentro. Tinham guardado para mim. Mas sabe, a coisa mais importante foi poder compartilhar de um momento de angústia com alguém que convive tão perto com a gente e compartilhar essa fé, essa confiança em Deus, a preocupação com o outro. A casa precisa ser vista com o potencial dos relacionamentos ao nosso redor, como um lugar em que podemos servir as pessoas. Afinal de contas, não é disso que Jesus falava? Que nós, os discípulos de Jesus, somos sal da terra e luz do mundo? A nossa casa precisa ser vista como um ponto de luz espiritual para a comunidade, onde abrimos a palavra, onde servimos as pessoas. Isso faz parte da nossa missão, era isso que Jesus estava ensinando aos discípulos. E a partir de casa a gente tem que olhar o nosso lar como um centro de influência cristã para a comunidade ao nosso redor. Outra coisa que era importante do aspecto de Jesus, o verso 9, ele vai falar para curar os enfermos que houver na cidade. A nossa casa, como esse centro da missão cristã, ela tem que ser um lugar de cura, um lugar de ensino, um lugar de serviço, um lugar de cura. Sabe aquele processo pelo qual nós estamos passando? A cura que nós estamos experimentando da parte de Deus? A gente precisa encontrar meios para compartilhar isso com as pessoas, sabe? Quando nós vamos desenvolvendo uma natureza mais amorável nos relacionamentos, as pessoas percebem. Me lembro do pastor Kleber me contando, uma vez fui à casa dele e nós íamos para um compromisso, eu deixei o meu carro na garagem dele. É uma garagem chata de estacionar o carro. Difícil. E ele me contou que outro dia, saindo dali, acabou se envolvendo num acidente com outro vizinho dentro da garagem. E o camarada saiu bravo, batendo no carro e tal. Ele me contando a história, mostrou qual era o carro, o apartamento, tudo. E a reação do Kleber, imagina, é um pastor, né? Já pensou você brigar com o pastor no estacionamento do seu prédio? Né? O oposto da atitude de estar calmo, de dizer vamos resolver isso, né? Quando tanta gente está aí, né? Não dava para dizer que a culpa era de alguém, é apertado, difícil de olhar outro carro. Nós precisamos, quando desenvolvemos essa natureza mais amorável, quando nós passamos pelo processo de cura em casa, quando a gente leva a sério as oportunidades da nossa vida, receber a influência de Deus, as pessoas que convivem com a gente, também próximos, os vizinhos, eles também vão receber essa influência. E nós vamos poder ser um agente de cura na vida deles. Tem tanta gente estressada por aí, tanta gente sem princípios, e quando eles encontram a oportunidade de conviver com alguém, o texto bíblico aqui é claro. Nem todas as casas, ou qualquer casa daquela vila ou daquela cidade receberiam os discípulos. Tem gente que não vai se abrir à nossa influência, mas tem pessoas que estão esperando para que alguém cruze o caminho e apresente Jesus Cristo de uma maneira prática. Eu me lembro, estudando um pouco da história da origem da igreja adventista, um dos primeiros adventistas nos Estados Unidos, o nome dele é Joseph Bates, e
Ele era um capitão reformado, marinha mercante, mas quando ele abraça o movimento do advento, as descobertas bíblicas que ele fez, ele se tornou um pregador itinerante, um missionário da igreja, ajudou a estabelecer igrejas em várias cidades e estados da região noroeste dos Estados Unidos, a Nova Inglaterra. E ele estava viajando de trem em direção à Indiana, quando, no meio da viagem, ele sentiu uma impressão forte do Espírito Santo. Na próxima parada, você desce, você precisa ir naquela cidade. E ele desceu numa cidadezinha pequenininha, era um vilarejo, nada mais do que isso naquela época, até hoje não é uma cidade muito grande, chamada Battle Creek. Desceu ali sem conhecer ninguém. Simplesmente uma impressão espiritual, e ele saltou do trem na parada e estava ali, Battle Creek. O que ele fez? Correu até o correio, foi lá e perguntou quem é o homem mais honesto dessa cidade. Depois de pensarem um pouco, lembraram do nome de David Hewitt e a sua família, presbiteriano, uma pessoa muito espiritual, muito honesta. Indicaram para ele onde era a casa, ali no meio do vilarejo. E logo cedo pela manhã, Bates bateu na casa de Hewitt e disse: me disseram que você é o homem mais honesto dessa cidade. E eu queria compartilhar com você algumas coisas que eu aprendi da palavra de Deus. E eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. Você poderia me ouvir? O homem disse: mas é claro, entra aqui. Ofereceu o café da manhã, participou com a família. Logo depois do café da manhã, pediram para que o irmão Bates dirigisse um devocional, abrisse a Bíblia, estudasse com a família. E durante aquela manhã, ao ele estudar as profecias de Daniel, os textos bíblicos que ele havia descoberto, a família ficou impressionada. Pediram para que ele continuasse a ensiná-los durante a tarde. E aí ele falou sobre outros aspectos, a importância do sábado para o nosso relacionamento com Deus. E aquele homem, Hewitt, se tornou o principal líder da igreja adventista em Battle Creek. E tempos à frente, não muito tempo, se tornou uma das principais cidades de adventistas no noroeste dos Estados Unidos. O maior templo, o tabernáculo Daime, que foi construído com moedinhas de 1 centavo, foi construído naquela cidade. Ele orou e Deus disse: procure alguém nessa cidade, e ele encontrou. Sabe, se você começar a olhar a sua casa, não apenas como um lugar onde você se esconde, o seu refúgio, mas como um lugar que tem um plano todo especial da parte de Deus para sermos luz e sal para a comunidade ao nosso redor, Deus vai levar você às pessoas que precisam da sua influência e precisam reconhecer o caráter amorável de Deus através da sua vida. Terceira história de Jesus, a última dessa manhã, Evangelho de Lucas, capítulo 10, apenas viramos a página nos versos 38 a 42. Uma outra visita de Jesus a uma família, algo do ministério de Jesus relacionado à casa. Jesus estava de viagem, verso 38, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Certa mulher, por nome Marta, o recebeu na sua casa. Essa tinha uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Responde Jesus a Marta: Marta está ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa é uma das famílias mais próximas de Jesus. Cada vez que ele viajava a Jerusalém, o vilarejo de Betânia fica a poucos quilômetros de Jerusalém, dá para ir a pé. Jesus se hospedava na casa desses três irmãos. Aqui falta Lázaro, que nós encontramos em João capítulo 11. Os três irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Cada um deles uma personalidade. E por isso, quando a gente lê lá em João o relato a respeito da morte e da ressurreição de Lázaro, era alguém muito próximo de Jesus Cristo. Mas falando das duas irmãs, elas tinham personalidade diferente. Marta era muito agitada e ela gostava de servir, e ela não se sentia bem se ela não estivesse fazendo alguma coisa. E essa era a sua maneira de expressar para Jesus que ele era bem-vindo. Assim que Jesus chegava em casa, ela começava a correr e fazer as coisas. Você conhece pessoas assim? Que para expressar o seu amor, ou a sua devoção por Deus, fazem coisas? Na igreja, a gente que está correndo de um lado para o outro, está trabalhando, está fazendo alguma coisa, né? Se deixar, sai da igreja depois do pastor, todo mundo para o pastor para conversar um pouquinho, essa pessoa também fica fazendo coisa na igreja, né? Estão todas as esposas lá fora, a esposa do pastor e a esposa desses que tem o perfil de Marta, né? Ou às vezes é o esposo que está esperando a esposa lá do lado de fora. Essa era Marta. Corria demais com tudo, sempre querendo fazer coisas. E o outro exemplo é Maria. Maria simboliza um outro tipo de personalidade. Maria gostava de, para demonstrar a sua devoção e o seu amor por Jesus Cristo, e como ele era bem-vindo na casa dela, Maria gostava de sentar e passar tempo com Jesus. Ouvir o que ele tinha para falar, aprender dos ensinamentos dele,
ouvir os conselhos dele, se sentir fortalecida por ele. Quando você está na sua casa, você é mais Marta ou mais Maria? Você está mais preocupado com as coisas da casa? E você é honesto, não tem nada de errado com o que você faz, é tudo certo, né? Mas não passa tanto tempo com Jesus. Ou você é como Maria? Entendeu que a casa é o lugar onde o altar de Deus está presente, onde Jesus Cristo vem. Apocalipse diz que Ele está na porta batendo, quer entrar, que é um momento para estar junto com a gente. Qual é a sua visão a respeito da casa? As palavras de Jesus. Maria escolheu a melhor parte. A casa da gente tem que ser um lugar onde a gente tem um encontro com Deus. Tem que ser um lugar espiritual, um lugar de reconstrução. Senão aquela cura que a gente falou no início não acontece. Senão aquela visão da missão não acontece. A casa da gente tem que ser um lugar espiritual. A gente precisa administrar melhor o tempo, a correria da vida, mas o pouco tempo que a gente passa em casa, a gente tem que olhar a casa com essa visão e se preocupar para ter tempo de fazer um lugar onde Jesus é bem-vindo e um lugar onde a gente tem tempo com Ele. Das minhas primeiras recordações da infância. Hoje eu estava falando com a Mel ainda. Quando ela tinha uns 4 anos, ia para a escolinha, eu que arrumava o cabelo dela, fazia o laço, o nó. Ela lembrava desse momento ainda. E fazendo um esforço da minha primeira imagem da minha mãe, também mais ou menos nessa idade, 4 anos, eu lembrava do meu pai saindo para o trabalho, minha mãe me acordava, e a primeira coisa que nós fazíamos, ela ajoelhava comigo ao lado da cama, e nós pedíamos a presença de Deus, a direção dele, o cuidado dele para o resto daquele dia. Nossa, isso marcava a minha vida. Me ajudou a ser uma pessoa mais aberta à espiritualidade, a ter tempo com Deus, a buscar ouvir a voz dele. Outra lembrança que eu tenho da minha mãe, sexta-feira, final do dia, ela abriu o piano, sentava ela, eu, e cantávamos o tempo que a gente quisesse. Era o momento que a gente parava, marcou, mudou. As preocupações ficaram para trás, esse é um momento para estar com Deus todo um dia. Como essas coisas marcam a vida da gente. A gente precisa buscar enxergar a nossa casa como um lugar que alimenta a nossa espiritualidade. A gente não pode depender só da igreja, só daquilo que a gente recebe de Deus na igreja. É gostoso estar aqui, a gente encontrar as pessoas, compartilhar, mas a gente precisa aprender a olhar o nosso lar e aproveitar esse tempo que é tão caro para a gente estar com aqueles que a gente ama e a gente trazer mais alguém para esse relacionamento. Quando Moisés está se despedindo como líder do povo de Israel, a sua mensagem de despedida está registrada num livro, Deuteronômio. Todo o livro é um sermão só de Moisés, a última mensagem dele. O livro inteiro é o último discurso de Moisés para Israel. E ele abre esse discurso de despedida como líder, em Deuteronômio capítulo 6, trazendo algo que é muito importante da parte de Deus para cada um de nós. Ouve, ó Israel, diz o verso 4, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e você vai amá-lo de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que hoje eu ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão, por sinal, te serão por faixa entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. O último conselho de Moisés como líder: façam da casa de vocês um lugar em que compartilhe a fé com as futuras gerações. Aproveitem toda a oportunidade para fortalecer o seu relacionamento com Deus a partir da sua casa. Veja a sua casa como um lugar sagrado. O líder seguinte, Josué, também no seu momento de despedida, o último capítulo do livro de Josué, capítulo 24, ele de novo chama Israel a um compromisso que eles têm com Deus. E depois dizendo que eles têm que escolher como é que eles querem construir a vida espiritual deles, Josué faz uma afirmação de quem sabe o que quer da vida. Verso 15, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe? Para que essas palavras, essas decisões sejam verdade na nossa vida, a gente vai precisar entregar nas mãos de Deus algumas coisas. Coisas que competem com Jesus Cristo dentro da nossa casa. Eu não sei como é a sua rotina lá. O que é que rouba o espaço de Deus no tempo que você fica na sua casa. Mas nós precisamos hoje tomar essa decisão, porque é de lá que a nossa vida toda recebe influência. A família está unida porque está em casa.
A gente gosta de visitar os amigos e os familiares em casa para se sentir de casa. Por isso, Deus tem que ter um lugar especial na nossa casa. E para isso a gente precisa fazer uma escolha. E eu queria convidar você, ao cantarmos essa linda oração, tudo entregarei, que você pensasse nesse exato momento, o que é que você precisa pôr nas mãos de Deus hoje, pedindo: Senhor, toma isso, tira da minha vida, porque eu preciso fazer da minha casa a sua casa. Canta com a gente, faz essa entrega a Deus nesse momento.